Bom dia, irmãos. Boa semana a todos. É um prazer e uma alegria nós podermos estar aqui na casa de Deus e juntos podemos orar a este Deus, exaltar o seu nome e aprender um pouco mais da sua palavra. Deus, Ele está presente em nossa vida sempre e está conosco sempre. Hoje nós temos um assunto, e o assunto que Deus nos trouxe nessa manhã, é um assunto, para mim, na minha visão, um dos que eu aprecio bastante. Uma das aulas que eu mais gostava de assistir no colégio, era a aula de IGB, que é Introdução Geral à Bíblia. Introdução Geral à Bíblia, você pega a Bíblia e você vai destrinchando a Bíblia, e você vai aprendendo os autores, significados, quem escreveu, quem deixou de escrever. E eram 3 aulas seguidas na segunda-feira. Então, a gente já vinha com a mente ali bem tranquila, e eram 3 aulas seguidas. E o pastor Roberto Pereira, que era então o professor de teologia na época, é o que falava e apresentava as verdades bíblicas no ano que estava lá. Meu tema hoje é uma carta ao homem de Deus. Uma carta de Deus ao homem. Eu vou fazer uma pergunta, e eu gosto de fazer essa pergunta. Uma pergunta é fácil e outra pergunta é difícil. A fácil é: quem tem sua Bíblia na mão, segura a sua Bíblia aí, porque nós vamos usar muito hoje. Então, segura a sua Bíblia e diga assim, amém. Nem que seja virtual, né? Porque hoje a Bíblia ela está em todas as versões. Antes você tinha que ter a Bíblia só escrita, mas hoje você pode ter a tua Bíblia no teu tablet, hoje você pode ter a tua Bíblia no teu smartphone, seja lá qual a versão que você tenha, abra a sua Bíblia, segure primeiro a sua Bíblia na mão, e para que eu possa falar desse que a Bíblia diz, que o Espírito de Profecia diz que é um tesouro que nós temos, eu peço autorização para Deus. Então, pegue sua Bíblia. Aqueles que não têm, que a pergunta é difícil, levante a sua mão e diga misericórdia, para que a gente possa ajudar, se você não tem nenhuma versão. Ok, todos estão acompanhados. Então, feche seus olhos e vamos fazer uma prece, uma oração ao nosso Deus. Santo e eterno Deus, que nos mais altos dos céus habita. A nossa gratidão a Ti, Senhor, pelo privilégio que Tu nos concede, de podermos começar mais um dia, mais uma semana, e nessas primeiras horas, estarmos em Tua casa de oração, e podermos abrir a Tua santa palavra, este tesouro, Senhor, para podermos absorver daqui de dentro, através da iluminação do Teu Santo Espírito, as verdades presentes, Pai querido. Te peço, Senhor, que o Senhor se faça presente através do Teu Santo Espírito em nosso meio e toque em nossos corações, para que o Senhor Deus seja exaltado e glorificado hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém. Numa cidade pequena, serviço cristão numa cidade pequena, ali estavam alguns trabalhadores, e entre eles muitos mineiros, aqueles que vão atrás de pedras preciosas. E aqueles homens estavam trabalhando naquela mina, de repente houve uma grande explosão. E aquela explosão, então, acabou colocando em risco a vida de um homem, que ficou soterrado ali na parte de baixo. O alarme daquela mina foi, então, agora expandido para toda a cidade, e a cidade, por saber que ali tinha uma mina, veio pessoas de todos os lados. Médicos que estavam ali de plantão correram até a minas, advogados correram até a mina. Todo tipo de pessoas deixaram as coisas que estavam fazendo, por ser uma cidade pequena, e foram em direção daquela mina, para poder tentar ajudar e salvar aquele homem. Cavando, pegando as suas pá, começaram a cavar,
tentando achar o homem ainda com vida. Colocaram então um cano e desceu até onde aquele homem estava. E dirigiram-lhe uma pergunta: está vivo ou morto? Se está vivo, responda. Aquele homem disse: na escuridão que estou, parece que estou morto. Dai-me uma luz, salva-me, por favor. Estou parafraseando, trazendo um pouco sobre o texto para tentar ser mais prático possível. Como você está? A Bíblia é a nossa luz. Você está vivo ou você está morto? Depende de qual distância você está da Bíblia. Nos dias de hoje não tem como nós conseguirmos viver sem a Bíblia Sagrada. A Bíblia é o livro que mais causou divisões. A Bíblia foi o livro que mais trouxe guerras e mortes. A Bíblia divide religiões. A Bíblia é o livro mais lido no mundo. A Bíblia é o livro mais impresso no mundo. A Bíblia tem suas diversas versões. A Bíblia também tem muitos complementos, muitos livros que tentam dar e alguns dão a luz para trazer para a palavra de Deus. Mas sempre houve Bíblia? Essa é a primeira pergunta. Sempre houve Escritura? A própria Bíblia diz que não. E nós só sabemos disso porque nos dias de hoje nós estudamos a sua palavra. Existe a comunicação de Deus. E a comunicação de Deus, ela era primeiro uma comunicação direta. Essa comunicação nós podemos ler lá no livro Educação. O livro Educação fala um pouco como era o relacionamento de Deus com o ser humano. Educação, capítulo 2, fala assim, a escola do Éden. E lá na primeira página vai falar, foi estabelecido uma escola modelo no Éden. O lar de nossos primeiros pais. O jardim do Éden era a sala de aula. A natureza, o livro-texto. O próprio Criador, um instrutor. E os pais da família humana, os seus alunos. Criados para serem a imagem de Deus. Eles tinham o próprio professor como Deus. Irmãos, que maravilhoso. Quando a gente pode voltar um pouco do tempo atrás e ver naqueles momentos, lá nos nossos primeiros pais, que Deus se comunicava diretamente com o homem e com a mulher. Não precisava de escritura sagrada, porque Deus fazia a comunicação direta. Era Deus ensinando. Ah, como eu gostaria de ter o privilégio que Adão e Eva tiveram. Foi a intervenção divina. E aqui quando nós vamos falar de Trindade, eu estou dizendo exatamente de Deus o Pai, pessoalmente, vindo e dando instrução ao primeiro casal. Hoje existe uma grande teologia, uma grande discussão de pré-lapsariano, pós-lapsariano, e ganha-se muita força na internet. Deus, Jesus, tem a natureza pré, tem a natureza pós. Não irei entrar nesse detalhe exatamente agora, pode ser um estudo para um outro momento. Quero falar sobre a natureza de Deus. Ele estava pessoalmente no Éden. A Bíblia diz, o Espírito de Profecia diz, a fonte do conhecimento na página seguinte, o livro da natureza, que estendia suas lições vivas diante deles, ministrava uma fonte inesgotável de instrução e prazer. Em cada folha da floresta, ou pedra das montanhas, em cada estrela brilhante na terra, no mar e no céu, estava escrito o nome de Deus, tanto a criação animada quanto a inanimada, com a folha, a flor e a árvore, tinha a digital de Deus. O homem foi feito perfeito. O Éden foi feito
perfeito. A imagem de Deus estava exatamente ali representada. Onde se olhasse, podia ver a glória de Deus. Ah, irmãos, que maravilhoso era a nossa primeira escola. Que maravilhoso era aqueles momentos que os nossos pais viviam. A natureza sendo os nossos livros. A natureza desenhava o poder do Altíssimo. E Deus havia criado o Éden para aqueles homens, o homem e a mulher. E se eles se multiplicassem, era propósito de Deus multiplicar a quantidade de Éden, fazer mais Éden para a raça humana. Pena que no próprio Éden passamos a conhecer o pecado. E o pecado tomou conta do homem. E se nós abrirmos a nossa Bíblia no livro de Gênesis, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3. Gênesis. Nós vamos ver a tentação de Eva e a queda do homem. O capítulo 3 vem discorrer sobre a queda do homem. Eu vou agora tentar trazer, não vou ler o capítulo todo, você pode fazer isso em casa. Mas alguns já conhecem a história, então é muito mais fácil falar. Estava o homem e a mulher no Éden. E Deus agora, por livre-arbítrio, colocou ali a árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem, por uma questão de curiosidade, por uma questão de desobediência, porque o foco principal era a obediência, foi agora de encontro à única parte que não podia ser tocada ou comida. Esse relato é muito interessante. Se eu pudesse trazer nos dias de hoje, se você estivesse numa festa, e se nessa festa tivesse ali alguns salgados, talvez um salgado até natural, e aquele salgado, um amigo seu dissesse assim, olha, não coma deste salgado, porque ele está um pouco vencido. O que você faria? Você tocaria no salgado mesmo assim? Você comeria daquele salgado mesmo assim? Apesar de toda a aparência daquele salgado? Com certeza, se você comesse, se ele está estragado, ia te dar uma má digestão. E você iria se arrepender, talvez, por resto do dia ou da semana, de ter comido aquele pequeno salgado. Eu tenho o estômago um pouco fraco. Então, se eu comer alguma coisinha que seja um pouco estragada, eu passo mal assim um bom tempo. Eu sei exatamente o que é isso. O homem comeu e a mulher comeu. E agora eles foram expulsos do paraíso. Agora eles tiveram que deixar aquele momento maior. Tiveram que deixar toda aquela santidade para trás. E agora Deus coloca bem na porta do Éden 2 anjos. Gênesis capítulo 3, versículo 23. Acompanhe comigo na tua Bíblia. Gênesis 3, a partir do versículo 23 e 24. O Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de fora que fora tomado. Versículo 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. O homem agora é expulso do jardim do Éden, e o homem agora não tem mais acesso à imortalidade, porque a árvore da vida que o homem comia era para que ele fosse eterno. Mas agora não podia mais comer da árvore da vida. E agora, o que fazer? Como prosseguir nesta caminhada?
somente aquilo que eles lembravam, os nossos primeiros pais, dotados daquela natureza ainda antes do pecado, com total conhecimento e sabedoria, começou a ensinar então aos seus filhos e aos seus netos sobre o Deus que eles haviam presenciado no Éden, sobre o Deus que falava pessoalmente com eles. Porém, Deus mesmo não podia mais estar na presença do ser humano. Porque pecado e santidade não têm como se unir. Deus é santo por natureza, e agora Deus pessoalmente não pode mais estar ao lado do homem. E ele agora vem a segundo papel da Trindade. Ele entrega então essa responsabilidade ao seu Filho Jesus, o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Esse Cordeiro estava preparado, se alguma coisa acontecesse, Jesus seria o Salvador. E agora nós começamos a ver a atuação de Jesus na vida e na raça humana. Por mais de 2000 anos, a comunicação de Deus com o homem aconteceu através da sabedoria humana e não por interferência da escrita. Olha que interessante. Pais falavam para os filhos, que falavam para os filhos, que falavam para os filhos, que falavam para os filhos e que falavam para os filhos. O pastor Rodrigo Silva, professor de filosofia, ele dizia assim: todas as culturas, a fonte de todas as culturas, quer grega, romana, qualquer que seja, eles têm a base edênica. A palavra que ele usava era edênica. Tem a base bíblica. E se você estudar as principais crenças, elas têm base bíblica. Aquele homem que saiu, aquele outro que saiu para o deserto, e você vai ver as bases estão em Gênesis. Lá na frente, irmãos, 2500 anos posterior, Deus pede a um homem que escreva o mandado ou pedido que ele faz. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 17, versículo 14. Então, Êxodo, capítulo 17, versículo 14. Aqui está a primeira vez que se utiliza, que Deus pede para que a escrita seja feita. Diz assim: então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro, e relata-os aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. Este é o primeiro relato de Deus, dando-lhe uma ordem para que se faça uma escrita, para que se perpetue a escrita para o resto dos séculos. Então aqui nós temos a primeira base da escrita. Deus começa a interferir, Deus começa a mostrar para o homem que ele precisa se lembrar. O grande conflito fala um pouco lá na parte introdutória, erguendo o véu, relata um pouco sobre esse momento. Diz assim: durante os primeiros 2500 anos da história da humanidade, não houve relação escrita. Aqueles que havia sido ensinado a respeito de Deus comunicavam seu conhecimento a outros, e este era repassado de pai e filho, através de sucessivas gerações. A apresentação da palavra escrita começou nos tempos de Moisés. As revelações inspiradas foram então incorporadas no livro inspirado. Tal trabalho durou
ao longo espaço de 1.600 anos. Desde Moisés, o historiador da criação e a lei, até João, a quem coube registrar as mais sublimes verdades do Evangelho. Começamos então, são 40 autores no total. Um espaço entre eles de 1.600 anos sendo redigido, sendo escrito. O único autor que nós podemos conhecer, estudamos na lição desta semana passada, é a atuação do Espírito Santo. Porque aqui nós temos 3 verdades e 3 atuações. Primeiro, existe a revelação, porque a partir desse momento, Deus não podia mais se mostrar, Deus tinha que revelar a sua vontade. Deus tinha que apresentar a sua vontade. Então vem o primeiro tópico, é revelação. A revelação de Deus a homens especiais. Estudando, nós podemos dizer que é revelação especial. A revelação especial foram para 40 autores. Alguns deles, eles mesmos eram escribas, eles mesmos escreviam. Outros relatavam para que outros pudessem escrever. Antes que o cânon fosse fechado, tínhamos diversos e diversos livros sendo escritos, porém não inspirados. Porque depois nós temos a segunda parte, que chama-se inspiração. O que é inspiração? Inspiração, até mesmo Jones diz, é Deus soprar para dentro. É Deus colocar para dentro daquilo que foi revelado. Então Deus sopra, através do Espírito Santo, a mente do homem, e este então relata, através das suas palavras, o que vai ser escrito. Nós hoje podemos ter revelações? Especial, não mais, porque já está completa na Bíblia. Revelação especial pertenceu a 40 pessoas. Nós hoje podemos ter inspiração? Não mais. A inspiração foi para ser escrita a palavra de Deus. O que nós, há tantos anos depois, temos que pedir para Deus? Quando nós abrimos a palavra de Deus, quer seja quando nós oramos, quer seja quando vamos falar aqui à frente, a palavra certa a se falar é: Senhor, ilumina a nossa mente. Ilumina as páginas da tua Sagrada Escritura. Por que iluminação? Porque já foi revelada, já foi inspirada, e agora para nós leitores da Bíblia, ela é iluminada. Porque se você ler a Bíblia por ler, não é um livro comum. Agora, quando você pede iluminação de Deus, para poder ler a palavra de Deus, a tua mente sofre uma atuação direta do Espírito Santo. Uma atuação direta. Eu trouxe aqui alguns livros, eu sou apaixonado pela Bíblia. Apaixonado por suas traduções e por todas delas. Aqui, na minha biblioteca, eu tenho a primeira Bíblia, não é exatamente física, a ser escrita. O Velho Testamento, ele foi todo escrito em hebraico. Primeiro ele foi escrito em hebraico. Esta é a Bíblia em hebraico. Bíblia hebraica. Porém, já traduzida em português. Para facilitar a leitura, ela é Bíblia hebraica, com contexto hebraico, porém já traduzida para o português. A primeira Bíblia depois do hebraico foi qual? O grego. O grego é a Bíblia, eu vou dizer, as línguas que eu já estudei, hebraico e grego,
Tem pessoas que têm facilidade no hebraico e outros no grego. Eu tenho facilidade no hebraico. No grego, para mim, já a palavra já diz, é grego. É muito difícil para mim, grego. Hebraico é mais fácil. Hebraico são 22 letras, 22 consoantes. A Bíblia em hebraico ela foi escrita com 22 consoantes. Qual era o problema que os massoretas, que são os primeiros tradutores da Bíblia, encontraram lá na Bíblia hebraica? É que as consoantes, muitas vezes, elas queriam dizer até mesmo 2 palavras ao mesmo tempo. E às vezes tinham até 3 interpretações ao mesmo tempo. Então eles começaram a colocar, porque o texto bíblico pede para a gente não acrescentar nada ao texto. Você não pode acrescentar nada. E se ele tem um formato, então academicamente falando, tinha que se colocar algo, que eram as vogais. O patá, todas elas, o aleph, todas as vogais tinham que ser colocadas para poder facilitar a linguagem e o entendimento. Então, o que os escribas fizeram? Começaram a colocar acentos ao lado, em cima, ao lado, em cima. Você vai ver a Bíblia hebraica com 1 pingo, 2 pinguinhos, 3, cada um significa uma letra. Um tracinho é o A, 2 pinguinhos, 3 pinguinhos, o E, e assim sucessivamente. Você consegue, então, ver e entender a Bíblia, e pegar o sentido original, e poder interpretar. A primeira versão traduzida é essa daqui. Essa é a Bíblia que causou, assim, uma grande dificuldade em algumas pessoas. Septuaginta. A história dessa Bíblia é muito maravilhosa. Os homens se reuniram e das 12 tribos de Israel, eles pegaram 6 homens de cada tribo e formaram 72 pessoas, Septuaginta. 72 pessoas traduziram então a Septuaginta. Pegaram do grego e colocaram ela, do hebraico, e colocaram ela na versão grego, porque era a língua que eles mais praticavam, era o grego. E agora começaram a digitar e ler o evangelho em grego. E o que eles tinham na época, aqui é até a época de Jesus, essa Bíblia é da época de Jesus. Quando você pega Paulo, o Paulo, ele lia esta Bíblia. E o Paulo tem muitas versões e muitas frases que ele coloca em seus livros, lá depois, que é baseada na Septuaginta. Olha quão antiga é esta tradução. Depois, há muito tempo depois, nós temos essa daqui, essa Vulgata. Pegaram então, o grego não era tão fácil de ser lido, não era tão fácil de ser interpretado. O que eles fizeram? O autor da Vulgata passou 20 anos morando com os rabinos, estudando o hebraico, aprendendo um pouco mais, e veio e traduziu exatamente a Vulgata. A Vulgata, na sua tradução, não parecia nada com o que se tinha na época. Nada parecia. A Vulgata é mais fácil até mesmo de qualquer pessoa compreender. Por que a Vulgata é muito fácil? Porque ela é em latim. A palavra inspiração de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, inspiração, veio de origem da Vulgata. Porque a Vulgata pegou o hebraico e colocou a palavra inspiração. E agora passa a ser uma Bíblia maravilhosa. Para o português, a melhor, uma das grandes, não vou dizer a melhor porque cada um tem a sua tradução e acha melhor uma tradução. Mas para estudos acadêmicos, uma grande Bíblia até então era esta daqui. Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém pegou-se muitos padres e foram pegar a tradução. E ainda mais, eles fizeram muito parecido com o que Lutero fez. Quando Lutero traduziu a Bíblia para o seu idioma, ele queria fazer uma tradução tão próximo das pessoas que elas pudessem compreender o que estava sendo dito. E ele foi até as feiras,
Ele pedia para os seus ajudantes ir até o comércio, ir até as ruas, e até os lugares mais simples para entender como é que as pessoas falavam, qual era a palavra que eles utilizavam. E ali ele conseguiu escrever uma Bíblia, a Bíblia mais divulgada na Inglaterra. A Bíblia que tinha um conhecimento tão fácil que qualquer pessoa podia interpretar e entender na sua forma de ser. Irmãos, é um livro maravilhoso. A Igreja Adventista fez, dessa última vez, esta Bíblia. A Bíblia de Andrews. A Bíblia de Estudo Andrews, ela é uma Bíblia maravilhosa para quem gosta de estudar também. A linguagem é muito boa, porque ela traz os seus comentários para o que nós acreditamos, para as nossas verdades. E ali, nos seus textos de rodapé, fala exatamente o que eu e você acreditamos e traz essa tradução muito boa. Outro que quiser, também existe essa aqui. Essa é da SBB. Esta Bíblia, aqueles que gostam de também estudar, ela vem em 4 idiomas. Chama a Bíblia Poliglota. Ela vem em 4 idiomas. Ela vem no grego, mas ela é só o Velho Testamento. Então, o grego é próximo de qual? Da Septuaginta. Então, ela vem do grego. O grego já não era a língua oficial que foi escrito o Velho Testamento. O Velho Testamento foi feito em hebraico. Mas tem o hebraico também para você conferir. Depois tem uma grande tradução, que é o inglês. Como esta palavra seria no inglês? E depois tem a parte para nós entendermos que seria o português. Você pode pegar o mesmo texto, e muitas vezes nós temos textos difíceis na Bíblia. Você pega textos difíceis na Bíblia, e você quer ver os originais. Como que seria no original? Como seria a palavra no hebraico? Como seria a palavra no grego? Como seria a palavra no inglês? Como seria a palavra no português? Essa é a poliglota. Agora, a inspiração é tremenda. Eu vou pedir para a irmã Sônia me ajudar aqui. Vem cá, irmã Sônia. Olha que legal. Uma mulher, há muito tempo atrás, ela recebeu um dom de Deus. E o dom que ela recebeu de Deus era para escrever livros para a sua igreja. Porque a igreja precisava de conselhos, de cada vez mais orientação. Mas ela sempre disse, aquela escritora norte-americana, eu sou a luz menor, que leva para a luz maior, que é a Bíblia. O erro da nossa igreja, muitas vezes, é querer colocar o espírito de profecia acima da Bíblia. Nunca foi o objetivo da autora fazer tal fato. Nunca foi. O que ela fazia? Ela direcionava para a Bíblia. E essa é uma réplica, olha, da Bíblia que a irmã White tinha na mão. Se eu deixasse a irmã, eu trouxe a irmã Sônia, porque a irmã White era uma mulher, franzina, magrinha, com as suas dificuldades. E sabe, irmãos, diz a profecia, mas se precisar de ajuda, você me fala, está bem ainda? Que ela ficava com essa Bíblia na mão, parada, durante quanto tempo? 2 horas, ou enquanto durasse a sua visão. Você... meu Deus, olha, 2 horas exatamente assim à luz da Bíblia. E diz que a respiração dela parava. Não tinha a respiração. Muito obrigado, irmã Sônia. Olha aí, ó. Mais ou menos assim. Ela ficava por 2 horas, estudando, buscando a palavra de Deus, Obrigado, irmã. Buscando a palavra de Deus, buscando as verdades. Muito obrigado. Olha o braço. A ser revelada. Deus atua na humanidade. Primeiro ele vem e transfere pessoalmente o conhecimento.
Depois ele começa a falar através dos homens. O homem não pode mais entrar em contato direto com Deus. Abra sua Bíblia, no livro de João, capítulo 1, versículo 18. João, capítulo 1, versículo 18. A minha Bíblia, eu leio assim. Olha que interessante. Deus nunca foi visto por alguém. A minha Bíblia diz: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Esse texto, irmãos, é um pouco difícil de falar. Porque lá no Novo Testamento vem dizer que Deus nunca foi visto por ninguém. Só que quando você começa a estudar, é depois do Éden, depois da queda. Deus pessoalmente, Deus Pai, não foi visto por ninguém. Mas só que se você pegar lá em Êxodo, capítulo 32, diz a palavra de Deus que Moisés falava face a face com Deus. Abra sua Bíblia. Êxodo, capítulo 32. Diz assim, versículo 11, 33, versículo 11. Êxodo, capítulo 33, versículo 11. E falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Nun, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Difícil ou fácil o texto? É complicado, porque lá na frente diz que Deus não se faz conhecer. Aqui atrás diz que Deus falava com Moisés face a face. Se você pegar lá em um outro manual, lá no livro de Juízes, você vai ver que ele fala que viu Deus face a face. Traduções difíceis da Bíblia. Como que eu posso explicar uma coisa e outra? Mas se você pegar no próprio capítulo, no versículo 20, Deus já fala como que é. E no capítulo 20 diz assim, ó, Êxodo capítulo 33, versículo 20. E disse mais, não poderás ver a minha face. Disse mais, não poderá ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Olha que interessante, a Bíblia é fantástica. Ela fala face a face. Mas como que é face a face e depois o homem não pode ver a face de Deus? É que quando a Bíblia está dizendo no versículo 11, face a face, ele está dizendo de comunicação. Deus se comunicava como se tivesse pessoalmente uma outra pessoa aqui do lado. Face a face. A linguagem que Deus usava com Moisés era uma linguagem fácil. Era uma linguagem de amigo. É como se ele tivesse presente, ele ouvia Deus, ele conversava com Deus como se tivesse face a face. E essa interpretação você só consegue pegar se você pegar os originais. Porque João Ferreira de Almeida, muitas vezes, ele tenta trazer os textos e aproximar cada vez mais para que eu e você possamos compreender, mas às vezes ele nos coloca em algumas situações meio difíceis. Mas ainda bem que vem um texto lá na frente, versículo 20, que nos esclarece ainda mais. E quando o manual lá na frente começa a falar, ele fala, eu temo, porque quem estava diante dele era o anjo do Senhor e não o próprio Deus. É ou não é maravilhoso? É fantástico poder conhecer todas as passagens que Deus tem trazido para a sua revelação. E nos nossos dias de hoje, irmãos, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que é o texto que eu estava citando anteriormente. 2 Timóteo, abra sua Bíblia. Versículo 3, capítulo 3, versículo 16 e 17. Você poderia me perguntar, para que serve a Bíblia?
Qual é o objetivo da Bíblia? Para que nós podemos utilizar a Bíblia? E a própria Bíblia diz, na Sagrada Escritura, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz: toda Escritura, divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir, para instruir na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Inspiração, Septuaginta, Vulgata, desculpa. A Bíblia é uma inspiração. Ela foi inspirada a alguns homens. E agora para nós, uma revelação. Quanto mais eu me aproximo da Bíblia, mais eu me torno uma nova criatura. Não tem como eu entrar em contato com a Bíblia e permanecer sendo a mesma pessoa. Não tem como eu me aproximar das verdades e com o joelho no chão e com oração, pedindo a iluminação que vem de Deus e continuar sendo a mesma pessoa, porque a Bíblia, ela é uma divisora de águas. O homem que entra em contato com este livro, ele nunca mais será o mesmo, nunca mais. Quando ele entra em contato com a palavra de Deus, o seu coração começa a sofrer mudança. Ou ele aceita a palavra, ou ele recusa a palavra e torna-se um perseguidor da Bíblia. O que você e eu vamos fazer com a Bíblia? Textos, livros e mais livros, dicionários e mais dicionários, para tentar mostrar para nós o que devemos entender suas palavras. Esse livro do Wycliffe é mais grosso do que a própria Bíblia. E aqui é para explicar as palavras da Bíblia. Pega o dicionário que eu mais gosto de estudar é o Jones. O John Davis, eu gosto muito da tradução, do jeito, muitas palavras eu encontro aqui dentro. E ainda, a igreja, esse aqui nós tínhamos para estudar, nós só tínhamos esses aqui. Aí nós tínhamos esse, só que em espanhol, o comentário bíblico a gente tinha em espanhol, a gente não tinha ele em português. E graças a Deus, para todos que gostam de estudar, a Casa Publicadora fez as suas edições e agora nós temos o comentário da Igreja Adventista, bem como o Tratado de Teologia, tudo agora material disponível para nós. Se você quiser saber sobre revelação, inspiração, se você quiser saber mais sobre muitos assuntos, você encontra exatamente naqueles dali. O estudante de teologia faz parte da sua biblioteca, e um deles também é a concordância fiel ao Novo Testamento. Essa aqui é em grego, traduzida para o português. Nós temos que pegar e estudar a palavra de Deus. O grande conflito, eu quero finalizar dizendo o seguinte: o grande conflito, ele me traz a palavra ou a frase que eu poderia fechar essa manhã e levar para o resto da minha semana, para o resto dos meus dias, o que está baseado. Esse aqui é um condensado. Então, quando você depende da versão que você tem aí, os Espíritos de Profecia, essa é uma versão condensada. Você pega pelo título, Introdução, Erguendo o Véu do Futuro. Então, geralmente se cita a página, mas como é condensado, depende de tradução para tradução, ano que foi traduzido, depende de qual versão que você tem, depende de algumas coisas. Nessa minha, está na página 9. Pode ser que o seu varie de várias maneiras, mas eu vou ler na minha condensado, diz assim: o tesouro foi confiado a vasos terrestres. Irmãos, eu lendo, eu quase chorei com essa passagem, com esse texto. O tesouro foi confiado a vasos terrestres, mas ainda assim prossegue sendo
de origem celestial. Eu finalizo com esse texto. O tesouro foi confiado a vasos terrestres. Eu e você. Mas ainda assim, a origem desses relatos apontam para o céu. E se você estudou minha lição, você sabe ainda mais. A Bíblia toda, do começo ao fim, aponta para Jesus Cristo. Aponta para o sacrifício de Cristo. Aponta para o amor de Jesus na minha vida e na sua vida. Se você quiser uma instrução sobre administração, você pega a Bíblia como o livro mais antigo de administração. Você vai ver Jétro dando conselhos a Moisés. Se você quiser psicologia, você pega a Bíblia. Se você quer educação, você pega a Bíblia. Se você quer filosofia, você pega a Bíblia. Se você quer história, você quer arqueologia, qual assunto você queira, você pega a Bíblia, porque ela tem total conhecimento. Este livro, ele nunca entrou em discordância e ele agora transpassa todas as gerações e chega a mim e a você. Que privilégio. Eu quero poder cantar o hino que eu comecei. Da minha Bíblia. Livro tão precioso. Este livro, irmãos, ele deve estar no nosso lugar de honra em nossa casa, na nossa vida, na nossa família, nas nossas decisões. A Bíblia Sagrada é o norte que dá nossas vidas.